Após 5 anos de batalha judicial, o acordo entre a SEC e a XRP marca um momento histórico para o mercado de criptomoedas. Com a disputa regulatória que deixou XRP no limbo por 5 anos, tendo o efeito inclusive de ela ser retirada de várias corretoras, de várias exchanges, agora tem um saldo positivo e cria um precedente que pode redefinir o futuro de centenas de outras criptomoedas. Hoje, vamos analisar o que realmente esse acordo entre a SEC e a XRP representa para o criptomercado e para o futuro do ecossistema cripto como um todo. Com o fim da incerteza regulatória, estaria agora a XRP finalmente livre para desafiar a hegemonia do Bitcoin? Fica comigo até o final, porque você vai entender tudo e ainda vai poder decidir se você investe ou não em XRP. Será que esse acordo acabou de abrir as portas para uma nova era de valorização das criptomoedas e a chamada alt season? É o que vamos discutir. Para entender a magnitude desse acordo, vamos retornar a 2020, porque foi nesse ano que a SEC processou a Ripple Labs e os seus executivos. A SEC é a agência americana que supervisiona o mercado e os valores mobiliários. E ela entrou com ação contra a Ripple Labs e seus executivos, alegando que XRP não era uma moeda, não era uma commodity, sim um valor mobiliário. Um valor mobiliário como uma ação, um contrato. E isso significou uma ilegalidade da empresa Ripple, que vendeu ao público tokens XRP como se estivesse vendendo ações de uma empresa, mas sem os devidos registros legais. E a multa por essa infração poderia chegar a bilhões de dólares. Em sua defesa, a Ripple alegou que XRP é um ativo digital de utilidade própria utilizado para facilitar pagamentos internacionais e funcionaria mais como uma commodity do que como uma ação. Como consequência dessa batalha judicial, foram anos de certeza jurídica, o que congelou o XRP, que foi, inclusive, removida de várias corretoras, de várias exchanges, como a corretora americana Coinbase, e fez com que os mercados e bancos olhassem com certa desconfiança e não adotassem o token XRP. E, por muito tempo, o preço do XRP ficou estagnado. Se a gente olhar o gráfico, ficou parecendo uma stablecoin, enquanto o mercado cripto explode. Comenta aqui pra mim, você investiu em XRP durante todo esse período de insegurança jurídica? Eu quero saber. O que clareou o horizonte para XRP foi em 2023, quando uma juíza considerou que as vendas de XRP nas corretoras para o público era legal e XRP não agiria como um valor mobiliário, como ação, e sim como uma moeda, uma commodity. Porém, essa juíza não considerou essa decisão quando a venda de XRP fosse realizada para instituições. Uma venda institucional de XRP seria considerado um ativo, um valor mobiliário. Com o acordo selado agora em 2025, a Ripple Labs concordou em pagar uma multa milionária para a SEC, considerando a infração de ter vendido XRP para institucionais como commodity e não como valor mobiliário. A XRP foi criada com o propósito de facilitar os pagamentos internacionais, barateando os custos dessas transações e deixando essas transações ainda mais rápidas. E ela atua como uma moeda ponte nessas transações transfronteiriças entre países, entre instituições, permitindo que bancos e instituições troquem moedas fiduciárias como o euro ou dólar com custos mínimos via RippleNet. A RippleNet é a rede de pagamentos desenvolvida pela empresa Ripple. Essa rede é que é compatível com a norma de padronização de mensageria conhecida como ISO 222. E a empresa Ripple faz parte do corpo de padrões ISO 222, sendo a primeira empresa de tecnologia a fazê-lo. A rede da Ripple, a RippleNet, ela traduz as mensagens ISO 222
2022 para instruções compatíveis que podem usar a blockchain XRP Ledger, que faz o registro de transações do token XRP. E isso permite com que bancos usem essa rede para fazer transações de forma mais rápida. Por exemplo, a gente tem um banco querendo fazer um pagamento mais rápido possível. O banco envia uma mensagem padronizada no formato ISO 222, que nada mais é que essa padronização de mensagens, e ele faz isso via RippleNet. A RippleNet, por sua vez, usa a blockchain da XRP, ou seja, a XRP Ledger, para processar essas transações. Ele converte automaticamente de forma rápida o USD, por exemplo, o dólar, em XRP e depois em Yen, que é a moeda japonesa em que a gente deseja fazer o pagamento. O token XRP, nem a blockchain XRP Ledger falam a linguagem ISO 222. A RippleNet faz a função de tradutor ali no meio. Vamos fazer uma analogia para simplificar isso tudo e acabar com aquele mito de que o token XRP é um token ISO 222, porque na verdade as mensagens trocadas é que são padronizadas. E o token XRP, como outros, podem ser utilizados nessas trocas. Quando falarem para você a narrativa que o token XRP irá ter uma valorização expressiva porque ele é compatível com o ISO 222, é essencialmente uma narrativa falha, porque realmente a Ripple faz do consórcio de padronização ISO 222, porém se trata apenas de uma padronização de mensagens interbancárias para facilitar o processo, para ele ficar mais rápido, padronizado e com dados mais seguros e robustos. E é como se a ISO 222 fosse uma linguagem de mensagem universal que os bancos usam para enviar instruções corretas de pagamento. A ISO 222 nada mais é que um grande formulário. O token XRP, ele é como se fosse o dinheiro ali no meio, usado para facilitar as trocas, para facilitar os pagamentos. Ele não fala a linguagem ISO 222, mas ele entende a ISO 222 por meio da RippleNet, que é o grande tradutor para todas essas operações. A XRP Ledger é como se fosse um super banco que está ali processando o movimento do dinheiro. Ele não usa diretamente a linguagem padronizada ISO 222, porém, ele pode fazer parte desse sistema por intermédio da RippleNet, que é o nosso grande tradutor e que permite essa integração e versatilidade. E quais foram os grandes benefícios da ISO 222 para a empresa Ripple e para o token XRP? É o seguinte: ao padronizar a linguagem interbancária, a RippleNet, agora já em julho de 2025, o Fedwire, a rede do Federal Reserve do Banco Central, já está adotando o padrão de mensageria ISO 222, que é compatível com a RippleNet. E espera-se que até o final do ano, 72% das instituições conectadas ao grande sistema de trocas, que é o sistema SWIFT, usem também mensagens padronizadas de acordo com essa ISO 222. O impacto para a XRP é que, com essa compatibilidade da RippleNet, acaba que a XRP pode ser um token de escolha natural, ainda mais agora livre do fantasma da SEC. Resumindo, o padrão de mensagens interbancárias ISO 222 é uma grande padronização de mensageria institucional e não atingiu diretamente o token XRP nem a blockchain da XRP, que é a XRP Ledger, mas esse padrão de mensagem se aplica à RippleNet, que é uma solução tecnológica da Ripple Labs para o sistema financeiro transfronteiriço. Por sua vez, a RippleNet usa a blockchain XRP Ledger para processar informações que podem usar o token XRP. Logo, o padrão ISO 222 é um padrão, é uma formalidade para a troca de mensagens entre instituições. Não é uma compatibilidade em si para os tokens nem para a blockchain, apesar de que, sem dúvida nenhuma, a blockchain da XRP e o token XRP podem sim se beneficiar dessa padronização. Além dos tokens XRP, outras criptomoedas como a Stellar, a da Cardano, Quant, como a IOTA, a Hedera, assim como as stablecoins, o USDC, o USDT. Logo, apesar de XRP ter esse benefício, tem outras criptomoedas que podem ser usadas aí, que são concorrentes
diretas da XRP. Você já investe na XRP? Ainda não? Você já investe em alguma dessas criptomoedas que eu falei? Se não, considere estudar esses ativos, porque eles trazem uma integração do sistema tradicional com as blockchains. Esse conteúdo que você está vendo é incentivado pela corretora brasileira Novadax. A Novadax é regulamentada no Brasil, tem uma gama enorme de criptomoedas. Você já tem sua conta lá na Novadax? Se você não tem ainda, corre, abre a sua conta, o link está aqui na descrição e venha conhecer um pouco mais desse mercado que é tão fascinante. Vamos dar uma geral no gráfico da XRP para a gente ver o comportamento dela desde que ela surgiu. Olha só, esse gráfico aqui é o gráfico semanal, que significa que cada barra dessa é uma semana. O gráfico da XRP me lembra aqueles monstros marinhos, tipo o monstro do Lago Ness. No gráfico aqui da XRP contra o USDT, a gente pode ver que ela passou por um longo período numa lateralização, numa acumulação lateral, muito em função desse litígio com a SEC. Porém, tudo começou a mudar aqui, ó, gente, no finalzinho de novembro de 2024, a partir do momento em que a XRP fez a sua própria corridinha de alta ali, saindo de 50 centavos de dólar e indo para 3 dólares e 64 centavos em sua máxima. Dificilmente você vai comprar XRP num preço ideal e vender lá no topo. A gente faz compras, faz o preço médio e vai realizando lucro à medida que a moeda vai subindo. Recentemente, em julho, ela já atingiu ali a sua máxima histórica, então a gente tem uma resistência nos 3 dólares e 65, bem como a gente tem um suporte expressivo aqui nos 2 dólares e 78 centavos. Pode fazer isso ficar mais claro por uma retração de Fibonacci. Se a gente pegar lá do fundinho ao topo, a gente está chegando próximo ao suporte de 2,80, perto ao 61,8, que seria até um ponto interessante para mim, eu acredito, de entrada, visando a valorização até a resistência dela, que é ali nos 3,64, né? Vamos pôr 3,66, que daria um pouco mais de 30% de valorização, caso ela volte a retestar, e eu acredito que irá, essa resistência aqui nos 3,66 dólares. O que eu queria passar para vocês sobre a XRP é isso. Para mim, como eu já me posicionei, XRP é mais um ativo especulativo para fazer trades. Não é um ativo como o Bitcoin, não é um ativo de acumulação de patrimônio ao longo do tempo, como o nosso ouro digital, o Bitcoin. O que vocês acharam desse vídeo? Comenta aqui para mim se vocês consideram investir em XRP, o que vocês acharam desse acordo firmado. Será que agora, com a entrada institucional, teremos aquela tão sonhada alt season com valores bem expressivos e ganhos atraentes? Comenta aqui para mim o que você acha sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!